Olá pessoal, tudo bem? Começar mais uma videoaula e hoje eu vou mostrar como fazer uma giga de teste nessa placa aqui, tá? Essa plaquinha aqui, ó, ela é da Consul, né? E bom, vou mostrar aqui como fazer a giga de teste, calcular os LEDs e a ligação. Então, vamos ao vídeo. Como a minha rede é de 127 volts, eu sei que o resistor aqui, o R1, né, a gente calculou na videoaula passada, quem não viu, dá uma olhadinha aí. Nós calculamos que R1 tem um valor de 6,1 k ohms, tá? Então temos aqui, ó, e a potência dele que nós precisamos para ele funcionar seria de 610 mA. Porém, nós temos que fazer o que? Multiplicar pela raiz quadrada de 2, né? Que vai dar esse valor de 862 mW de 2 por causa da tensão de pico a pico. Bom, eu não tenho esse resistor aqui disponível comigo, mas eu tenho um resistor aqui, ó, de 22K. Eu sei que os resistores mais comuns que todo mundo tem aí na assistência técnica é de 1/4 de watt. 1/4 de watt é a mesma coisa que 1 sobre 4, né? Ou seja, 1 watt sobre 4. Então, se eu pegar aqui 1 watt, tá? E dividir por 4, a gente temos o que? 0,25 watts. Ou seja, é a mesma coisa que 250 miliwatts. Se eu multiplicar isso por 4, ou seja, vezes 4, eu tenho quanto? Eu tenho 1 watt, é igual a 1 watt. Ele vai aquecer um pouquinho, tá? Mas ainda assim vai ficar bom. Eu vou falar o que eu vou fazer aqui. Se eu pegar aqui, ó, 250 miliwatts vezes 3, 0,75 watts, ou seja, vai ser igual a 750 miliwatts. Ok, eu precisaria de um pouco mais para ele não aquecer, mas eu vou usar isso aqui porque eu tenho pouco resistores, né? Então eu vou usar o que eu tenho aqui. Isso aqui já é uma margem de segurança, tá? Mas eu poderia colocar um pouquinho mais, 1 watt, né? Que é o ideal. Vai funcionar? Vai funcionar, tá? Vai ficar aquecendo bem pouquinho, mas nada que impeça o circuito de funcionar. Eu tenho que pegar 3 resistores e ligar eles assim, ó. Ele vai dar um resistor equivalente. Então, se eu pegar 1/4 de watt aqui, mais 1/4 de watt aqui, mais 1/4 de watt aqui, no total tem um resistor de 22 k ohms, tá? Qual é a equivalência se eu ligar 3 deles? A gente vai descobrir isso agora, tá? Qual é a equivalência que ele vai me dar se eu pegar 3 dele aqui assim, ó? Bom, se eu juntar eles desta forma, eu vou ter um resistor equivalente. Qual vai ser a equivalência desse resistor aqui? Então eu vou calcular aqui, né? Ele é de 22 k ohms, só que são 3. Então nós temos aqui 3 resistores de 22 k ohms, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 22exp3, segunda função, x/1, mais 22exp3, segunda função, x/1, mais 22exp3, segunda função, x/1, é igual segunda função, x/1. Ou seja, é igual a um resistor de 7, dízima periódica de 3, ou seja, 7.333 com dízima periódica, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a equivalência desses 3 aqui é aproximadamente 7,3 k ohms, tá? É aproximadamente. Por que que é aproximadamente? Porque temos 5% de tolerância de cada resistor. Então eu vou medir agora com o multímetro e a gente vai ver aqui se está próximo a esse valor aqui. Vamos ver? Ó, deu 7,1 k ohms, tá? Por isso que eu falei que dava aproximado, por causa da tolerância de cada LED, de cada resistor, tá? Então deu 7,1 k ohms. Eu precisava, na realidade, não de 7, precisava de 6. Estou dando aqui 1 k
K a mais, tá? Bom, continuando a conta aqui, se vocês forem recalcular e colocarem o valor aqui, que é o valor de 7,3, tá? K ohms, e vocês forem calcular isso aqui, vocês vão ver que aqui vai dar 70 e poucos volts, né? 73 volts. E aqui só deixa passar 63. E aí você vai falar, pô, como é que isso vai funcionar? Tá legal, vamos lá. A resistência do LED você não pode alterar, tá? E a resistência aqui você pode alterar, mas você já definiu aqui que é de 7,3 K ohms, tá? Então, eu não sei qual é a resistência que tem no LED, tá? Mas eu sei que ele funciona com 2,5 volts. Mas qual é a resistência desse LED? A tensão dividido pela corrente, que vai dar a resistência do LED. Então, se eu pegar 2,5 volts e dividir por 10 exp a menos 3, eu tenho uma resistência de 250 R, tá? 250 ohms. Essa é a resistência que eu tenho no LED. Então, substituindo aqui o LED por um resistor, agora eu tenho dois resistores, tá? Olha só. Bom, por que eu substituí pelo resistor? Eu substituí pelo resistor porque a tensão de trabalho ele vai precisar. E a resistência não vou poder mudar. Mas um fator que pode ser mudado é a corrente, devido ao resistor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui no circuito operando um resistor equivalente, tá? Eu tenho um resistor equivalente e uma corrente equivalente, tá? Então vamos calcular. Nosso 7,3 exp3, ou seja, nosso 7.300 ohms mais 250 ohms, que vai dar 7.550 ohms. Bom, agora eu já sei calcular a corrente, porque eu sei que eu tenho aqui, ó, 63,5. E qual é a corrente que está percorrendo nesse circuito? A tensão dividido pela resistência. Vai ser igual a 0,08, quase 9. Tá? Vai ser a mesma coisa do que 8,4 mA. Sendo que para trabalhar corretamente seria 10 mA. Ou seja, vai acender um pouco mais fraco, né? Mas vai acender. Só que sabendo disso, eu já sei qual é a corrente. Então, a corrente que vai passar aqui no meu circuito total vai ser de 8,4 mA, né? E sabendo disso, eu sei qual é a tensão que o LED vai ficar e qual é a tensão que o resistor vai ficar, né? Qual é a tensão que o resistor vai ficar? Isso vai mudar um pouco, tá? Devido, como eu falei, devido ao cálculo aí dos 5% de tolerância, tá? E também que a nossa energia cá para nós, né? 127 volts, se você for medir, pode ser que dê 120, depois dá 110, ela fica oscilando, né? Não é 100% limpinha. Então, basicamente, na teoria é assim, mas funciona na prática. Só não vai funcionar na prática se a teoria estiver errada. E aqui não tem fake. Vou mostrar que funciona. Qual é a corrente, qual é a tensão que vai ficar sobre R1? Então eu sei que a corrente R1 e R2 é a mesma. 8,4 mA. Se eu multiplicar por 7,3 K ohms, eu vou ter o valor da tensão de R1. Então a tensão em R1 vai dar uma tensão de 61,32. Então qual é a tensão em R2? Mesma coisa. Vai ser os 250R vezes os nossos 8, né? Ó, deixa eu até colocar aqui, tá? 250 ohms multiplicado por 8,4 mA. 8,4 exp a menos 3. Que vai dar, qual é a tensão que vai ficar sobre o LED?
tensão sobre o LED vai ser 2,1 volt. Se eu somar agora 2,1 volts mais 61,32, vai dar os meus 63,42. Ah, deu uns 42 aí, Nino. Não era para dar 63,5? Era. Mas é porque tinha uns números redondos e eu arredondei ele, tá? Mas basicamente vai dar sempre a tensão total. Deu quebrado aí porque eu arredondei. Mas a soma das duas tensões, da tensão de R1 e R2, vai ser essa soma aqui, tá? Total, né? Somando esses dois vai descer a soma total. Ok, então aqui está calculado a teoria. Continuar no próximo vídeo mostrando na prática que não tem fake, tá? Funciona mesmo. Então vamos lá.